Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tavinho Lima, cantor, compositor, produtor. Sou natural de Recife, morei no Rio de Janeiro por quase 15 anos e estou radicado em Ilha Solteira há quase 25. Aqui, eu achei um lugar para trabalhar com coisas que estavam um pouco paradas na minha vida, além de cantar, compor e produzir. Quero mexer com eventos, maiores, tal qual hoje o Festival Nacional de MPB de Ilha Solteira. Lá em Recife eu comecei como percussionista, na minha casa não tinha ninguém da música, Meu pai gostava muito de música, minha mãe gostava muito de letras, inclusive era professora de literatura e português. E eu creio que essas informações, meu pai era festeiro, gostava de receber, fazia muita festa, a música de um lado e a literatura do outro, me fizeram já acender no fundo ali uma coisa que poderia ser o sinal do futuro compositor. Mas voltando a esse começo, eu acompanhava cantores na noite de Recife, até que veio o convite para fazer um carnaval com a banda de pau e corda. E eu brinco dizendo que esse carnaval durou quase 10 anos, porque o carnaval virou uma Semana Santa, depois a gente foi fazer uma festa de São João e eu fiquei efetivado com a galera da banda um bom tempo. A partir daí, eu descobri a existência de alguns festivais pelo país, mesmo morando em Recife e continuando como percussionista. Devo muito ao vocalista, meu parceirão que está junto com a gente até hoje, Sérgio Andrade, da banda Pau e Corda. Foi o primeiro cara que disse, cara, você podia arriscar um lance com carreira solo, porque você tem um timbre interessante e percussionista que canta, a gente não tem assim na história do país, e não, sem falar em mídia, aquela coisa de atuantes, pelo menos que era conhecido nosso, Descobri, por uma greve da TV Bandeirantes, entrou uma chamada em Recife, da TV Tarobá, do FERCAPO, que era o Festival de Cascavel. Eu já tinha feito festivais locais, de universidade, de colégio, mas tudo centralizado em Recife e Olinda. E eu me mandei para Cascavel, classificado, na expressão que a gente usa, Tomei chumbo na asa, mas ali foi um start para mim, que ali eu conheci, estavam concorrendo Nilson Chaves, Eudes Fraga, Celso Viáfora, Jean Garfunkel, Luiz Fontana, Juca Novaes. Eu falei, opa, Thelma Tavares, eu preciso aprender um pouco com essa galera. Esses caras que estão fazendo esse circuito de forma profissional. E voltei para casa assim, eu tenho que aprender a fazer isso. Já em 88, eu já tentei participar, ainda morando em Recife, em alguns festivais em Minas Gerais, aquela coisa meio solta, que minha vida estava radicada em Recife, e tornei a voltar para este festival em Cascavel. A sorte já foi um pouco diferente, Fui para a final, uma música chamada Náufragos, em parceria com a Eliane Sultano, que é uma letrista de Recife, e não sei se eu vou falar uma bobagem, acho que foi o último ano que ainda era permitido a campanha política com música, A gente faz jingle, E eu fiquei para fazer uma campanha política em Cascavel. Eu e mais 2 artistas. Foram 6 meses dessa campanha. Isso me fez ter certeza que eu queria fazer essa carreira solo. Em 1979, a TV Tupi fez um festival onde o Raimundo Fagner cantava uma música do Dominguinhos e o Manduca, que era o Quem Me Levará Sou Eu. E aquele cara fazendo aquela interpretação visceral com aquela voz de peito, Eu falei assim, se um dia eu quiser cantar, eu quero fazer uma coisa similar a isso aí. Esse mesmo festival foi o festival que Zé Alexandre e o Oswaldo Montenegro tiraram o 3º lugar com bandolins. Então, unindo essas duas coisas, de 79 com o que meu pai e minha mãe faziam em casa, eu carreguei um pouco disso já para esses festivais que eu citei. Pouco tempo depois, eu decidi que eu teria que sair do Recife, porque se eu queria uma estrutura maior para essa carreira, começando a carreira solo, eu vou para o Rio de Janeiro, que já conheci algumas pessoas no Rio de Janeiro, usava o nome artístico até então de Luiz Otávio Lima, e fiz como fonte de despedida
com o selo Colibri, que era da gravadora Continental. Fiz um vinil chamado Intenções e foi lançado por esse selo Colibri na gravadora Continental. O bacana disso é que os contatos hoje seriam tudo por internet, né? Eram telefones e telegramas. Eu fui assistir um show do Oswaldo Montenegro e eu queria fazer uma releitura da música Léo e Bia. Levei uma fita cassete, entreguei para ele e pouco tempo depois ele me retornou a ligação. Falei assim: velho, eu não vou te cobrar nada, tá liberado o disco independente, e vou te oferecer outra, que era uma música que fez parte da trilha sonora da peça Aldeia dos Ventos. Nessa questão dos contatos por correio, lá, eu achei a Fátima Guedes, que já tinha feito um projeto Pixinguinho, foi lá assistir, a gente trocou uns contatos e eu fui para o Rio. A Fátima me recebeu mostrando a obra dela, assim, de músicas inéditas. Eu quase mudei de ideia, né? Eu faço um tributo a Fátima Guedes, porque eu acho que foi o Nelson Motta que definiu muito bem, né? Chico Buarque de Saias. É maravilhoso. Eu gravei uma música da Fátima. Voltei e digo, cara, eu vou agora em definitivo pro Rio de Janeiro. Nisso surgiu um projeto 6:30, onde eu fiz a abertura, né? Já estava indo para o Rio, mas Recife, João Pessoa e Maceió. Fiz a abertura de shows da Jane Duboc. Conheci a Jane, trocamos uma ideia e, cara, vamos fazer uma coisa junto, tudo. E eu, para minha surpresa, ela era fã da banda de pó e corda, né? Essa que me adotou como percussionista profissional. E a gente fez uma música e eu digo, bom, agora vou lançar o disco, e esse disco Intenções veio com essa galera apadrinhando, fora algumas coisas autorais, e fizemos o lançamento. Fui pro Rio de Janeiro, aquela coisa de o que é que eu faço aqui, né? Então era noite, né? Me deram um caminho de fazer muito show em shopping, né? Que tinha a história do happy hour, e fiz bastante. E novas amizades chegando. Ali eu descobri que, além desse Cascavel, né, e os dois de Minas que eu tinha ido, que existia um circuito de festivais no interior do país, principalmente São Paulo, Minas, próprio Rio de Janeiro e Paraná. Eu migrei para os festivais a partir daí. Bom, ao contrário daquela frase, não vou citar o nome, mas eu acabei discordando porque aconteceu o inverso comigo. Minha vida não se resume em festivais. Em termos de consequências grandes, a maioria absoluta aconteceram nos festivais. Foi pelos festivais, né, que eu me tornei parceiro da TT Espínola, da própria Jane Duboc com a segunda música, a Lucina, a Oswaldinho do Acordeon, a Paulinho Pedra Azul, hoje, né, mais recente, o Gabriel Sata, o Iara Torrente, da Banda Mais Bonita. Tudo, né, foram parcerias vindas de festivais. Premiações, aquelas que, não só em quantidade, como em qualidade, né? A música Marras, né, que veio lá daquela história de 1990, foi uma música que estreou em Boa Esperança, no então Festival de Boa Esperança, que hoje é FENAC. Primeiro lugar, imediatamente eu migrei, volta a Cascavel na minha vida, né, para o Festival de Cascavel. Segundo lugar. E vieram, né, outras premiações. Seguindo na sequência o Oxente My Friend, que trazia a questão da aclamação com segundo e terceiro lugar. Teve um hiato aí, né? Porque quando a gente acerta duas numa pancada só, o raio para cair 3 vezes é difícil. Eu acho que o que veio mais perto aí foi exatamente o Pera Eu Te Amo, que aí eu já morava em Ilha Solteira, né? E era uma música que era toda verdade, que é uma música que eu fiz para minha companheira, né? E o trocadilho, eu acho que rolou uma coisa muito infantil, eu acho que a coisa de pé, de planta, né? O refrão tem uma resposta popular, né? Pé de amor, é pé de paixão, então tem uma resposta para o público. E os editais, né, aqui trouxeram, né, com essas vitórias, a continuação de fazer shows, né, porque tinha ganho o festival tal, tinha ficado no júri do festival tal. Tá. Vem o grande desafio numa música que se tornou realmente a música que me deu mais prêmio em festival, Pelos Cantos. O Kiko Zamaria me procura e disse, cara, pode ser um clichê, eu queria que você fizesse uma letra, todas as frases tendo a palavra canto, cantos. E eu senti aquilo ali como um desafio.
Eu já gostava dessa coisa do trocadilho, ele só me fez, eu só queria que tivesse um quê de pouco sacanagem, aí de você colocar o canto para não ficar muito sério. E a música tem um desfecho, né, que é a coisa de brincar com a letra, com a palavra, né? Mulher casada, eu evito a cantada, marido me mata e eu não canto mais nada. Eu vi que isso aí vai ter que fechar a letra, né? E eu fiz a letra pro Kiko, mandei para ele e aconteceu uma coisa muito louca, né? Que a gente acreditou que com 2 dias o Kiko me liga de volta cantando a música. Eu falei, cara, eu tinha uma melodia quase completa para isso. E fizemos o Pelos Cantos, sentamos e discutimos assim. Eu não acho legal fazer um formato, eu sozinho, você sozinho. O Kiko já pensava em convidar o Eric Furlan para a gente fazer um trio, né? O Eric trabalhou um bom tempo com a Márcia Tawil, mas já estava fazendo um outro tipo de trabalho. Moram na mesma cidade, Mococa. Eu disse, cara, então eu gosto de vocais, cara, e você também. Se a gente chamar uma pessoa que tem a ver com essa história da voz, entrou o Zé Renato Fressato nessa história. Final da história. 47 premiações, 22 primeiros lugares, fora, né, prêmios paralelos, e vieram shows também, né, que a gente criou um nome para esse grupo, cada um de um canto, que era um pernambucano que morava em Ilha Solteira, 2 caras de Mococa e um cara de Paraguaçu, Minas Gerais. E a palavra canto, do Pelos Cantos, estava presente no título do show. Pouco tempo depois, o Zé Renato me fez um desafio avesso. Agora eu quero que você faça uma melodia, porque o Zé Renato não era parceiro do Pelos Cantos. E eu fiz uma melodia em cima de uma letra. Eu desfechei a letra, tá? Sou parceiro também de letra. Mas o Kiko e o Zé Renato fizeram a letra do que veio a ser o Baião Delicado. Aí a melodia é minha e o Eric fez o arranjo, produziu. Essas músicas eu acho que são as mais fortes, as mais, né? Claro, tiveram uma Saudade Boa, né? A Prenhez, que é um soneto, mas que marcaram essa história da chegança. Cantos da Recife foi uma obra emblemática porque é uma obra autoral. E é uma obra com frevo, maracatu, ciranda, forró. Foi uma parceria, né, até produzida, a primeira, né, tiragem, a primeira produção, pelo Elton Ribeiro e pelo Omar Campos. E a gente montou o repertório juntos, né, um repertório 100% autoral. E aí entrou músicas minhas com o Eudes Fraga, com o próprio Elton, com o Paulinho Campos. E foi muito bacana assim, né? A música que eu fiz já na história que eu já estava pensando vir para Ilha Solteira, que era uma música em homenagem, né, à minha esposa, Ana Cristina, chamada Pede Eu Te Amo, acabou sendo uma música que deu um alento assim de luz para esse disco, né? O Cantos da Recife, por ser um disco pernambucano, eu disse, cara, agora eu tenho que ver os editais que contemplam essa coisa de premiação de disco autoral. E existia o prêmio da música pernambucana, né? Um prêmio para autores, compositores. A pessoa tinha que ser nascida ou ter morado lá pelo menos 3 anos. E eu peguei esse edital, mandei, né, o disco físico, 3 cópias, como pedia. E eu ganhei como disco de melhor pesquisa, disco de melhor autor. E foi muito bom. Passado um tempo, eu fui fazer por 2 anos seguidos carnaval em Recife, por causa do Cantos da Recife. Produzido, né, o evento por André Campos, que eu tinha conhecido na faculdade. E fizemos outros shows depois, né, abertura de shows, né, de grandes artistas também, né, famosos. Aí o Lenir Boldrin, já um outro momento, e disse, cara, esse disco teu tem um selo, como você fez aquele primeiro lá do LP do Intenções da Colibri com o Continental, tem que ter um selo maior, alguma coisa. Vamos tentar conversar com alguém, né? Biscoito Fino, Quarup. E em paralelo, né, a Quarup tinha no cast de artista a própria banda de pau e corda e o Chico Lobo, que foi uma pessoa fundamental nessa questão também, junto com o Lenir. Então eles me pediram para mandar material para a Quarup, né, para o Alcides Ferreira, para o Paulo Novaes, e eu mandei. Foi o primeiro lançamento meu na gravadora Quarup.
eu nasci em Pernambuco, né, era percussionista, e aquela história que eu contei do Fagner, eu falei assim, cara, eu já tinha feito essa primeira tiragem do Cantos a Recife, ainda seguindo essa hierarquia, mas eu sou um intérprete, né, eu canto música dos outros, eu queria fazer homenagem a esse cara que me fez decidir que eu ia ser cantor. Para ciúme, né, nós pernambucanos somos um tanto quanto bairristas, né, por que não Alceu, por que não Geraldinho, por que não Lenine, por que não Dominguinhos? Eu explicava, cara, tudo bem, sou fã de todos, né, conheci, sou amigo de alguns desses aí, mas foi o Fagner que me fez cantar. Então eu resolvi fazer uma campanha de financiamento coletivo para bancar as gravações. Isso, né, tinha aquelas cotas, né, disse, cara, eu vou fazer 500 discos físicos que não vão ser vendidos e eu vou pedir autorização à maioria dos compositores, né, a ideia é pedir a todos, mas a gente deu ali uma driblada, né, que a gente vai fazer isso, e eu comecei a fazer, e eu fiquei impressionado com a adesão, né, aí eram amigos do Fagner, né, a grande maioria, alguns eu conhecia, mas não eram meus amigos. Então eu disse, cara, a primeira música que eu penso em gravar, que eu já gostava de cantar no meu repertório, era o Guerreiro Menino, que era a música do Gonzaguinha, e estava no repertório do Fagner. Eu tinha já um contato suave com o Daniel Gonzaga, né, que cuida da obra do pai e do avô, e entrei em contato com ele. A única pergunta que ele fez, velho, é um disco independente? Disse, Tavinho, tá tudo tranquilo. Depois, se acontecer uma coisa maior, você conversa com a gente. Disso, né, o próprio Nando Cordel, né, que tinha coisa dele com Dominguinhos no disco, a mesma coisa. Eu tinha trabalhado por um tempo muito rápido, né, com a Cioli Neto, e no repertório estava Espumas ao Vento, né, que é da Cioli Neto, a Cioli já falecido. Então entrei em contato com a Tereza e com a Thalita, né, mãe e filha. Tavinho, tá tudo de boa. E foi vindo, eu tô falando aí só das liberações, né? E a galera que tava tocando? O Chiquinho Chagas, né, que eu já tinha conhecido o Chiquinho no Rio de Janeiro, né, tocou comigo inclusive em festivais, né? O Chiquinho fez arranjo para algumas músicas, ele tocou sanfona, tocou teclado, e disse, cara, eu acho que você podia colocar o cello em algumas músicas aí românticas, né, e entrou o Luiz Coimbra na história. O Luiz é parceiro, né, fez um arranjo para uma das músicas, e o Omar Campos escreveu para uma outra. E eu resolvi ser atrevido, cara, que eu sempre gostei do trabalho do cara com a Maria Bethânia. Eu disse, cara, eu vou atrás do Jaime Allen. E expliquei o que estava acontecendo, tudo. Ele falou, o que é que você quer? Eu falei, eu quero o que você quiser fazer, se puder. 2 músicas, né, o Jaime fez, né, eu lembro que uma rápida, que a Asa Partida foi que me pegou, a Asa Partida ele fez tudo só, tudo, foi. E outro ele convidou alguns músicos para tocar com ele. E eu vi que era um projeto que estava crescendo assim por si mesmo, né? Disse, bom, financiamento coletivo fechado, né? Disco aprovado. E eu achei que a coisa ia parar por aí, né? Aí eu já estava, né, nesse circuito de festival, aí já migrando um pouco de jurado, né, de produção. Fui no festival de Batatais como jurado, que na semana seguinte o Zé Cabaleiro, que fez show lá em Batatais, fazia aqui em Ilha Solteira. E fizemos, tá? Semana seguinte, né, o Zeca tava no camarim, eu desci para dar as boas-vindas e assim, aquela coisa, velho, por que eu não tô nesse disco do Fagner? O disco já tava na mixagem, né? Eu falei, cara, na realidade eu achei que era uma questão de política, né? Porque o Fagner tava migrando por uma outra corrente política, né? O Zeca já por outro lado. Ele disse, não, cara, independente disso, nós somos amigos, a gente é parceiro, a gente fez disco junto, a gente fez show junto. E eu disse, velho, me deu um start assim de, você quer gravar um depoimento e eu faço como abertura do disco, você meio que abençoando o disco, fechou. Gravamos no celular, e isso foi exatamente a abertura desse CD físico. Ele disse, cara, num próximo projeto, se você precisar, me procura antes, porque, pô, nós somos na mesma estrada, festivaleiro, e o Zeca fez essa abertura. Claro que a gente pensa, né, e vai acontecer alguma coisa maior, tudo, e teve um momento bacana que quase deu certo. Eu fui na extinta TV Manchete
e mostrei uma música minha que era uma sátira, né? Rolando com a história do impeachment do Fernando Collor, que era a música Oxente My Friend. Inclusive foi uma música que circulou bastante nos festivais, tinha uma pegada popular e ganhou algumas coisas de segundo lugar, terceiro, mas a onda dela era a aclamação popular. E ia rolar uma novela na Manchete, o Marajá, que era contando a história, né, do impeachment do Collor, só que eles queriam fazer uma coisa com irreverência. E na hora o pessoal falou assim, velho, essa música vai ser a música que vai abrir a novela, né, porque ela tinha tudo que eles queriam, né? O problema é que houve um processo, né, do pessoal do Collor para a Manchete e a novela não rolou. Mas o que é que foi bom nisso? Eu fiquei com o contato da galera da Manchete. Então, comecei a fazer, né, vinhetas, né, de coisa da Manchete, né, vinhetas de coisa de novelas. Então, financeiramente, isso foi me dando mais um tipo de suporte também, fora o conhecimento. Aí veio acho que a grande cereja, né, do bolo, que foi a música Amarras, que era uma música de festival, uma música do Liz Azenzo e do Dinho Guedes, que eu acabei ganhando a terceria, fiz um adendo nessa novela, que essa música, ela não só ganhou tantos prêmios em festivais, e tomou também bastante chumbo, né? Não existe música que só ganha, existe aquela que nunca ganha. E aquelas pessoas do Rio de Janeiro que eu não tinha acesso, né? O Liz Azenzo, ele é irmão do João Donato, né? Fez clássicos em parceria com o irmão. Ele me apresentou a outras pessoas que já eram famosas na mídia do Rio e que abriram outros caminhos até, né? Tinha casas noturnas famosas no Rio que abriam espaço para shows. E um deles era o Luiz Fontana, né? O Luiz Fontana, ele era o promotor da casa chamada Mistura Up. Existia o Mistura Fina e o Mistura Up, o Up até porque era uma casa de primeiro andar. E nós fizemos vários circuitos. E ali foi o André Troar, ali foi o People, que eram as casas que, pô, a Ana Caymmi fazia show no People, né? Dori Caymmi, a própria Fátima Guedes, Leila Pinheiro. E até rolou umas aberturas de show para essa galera. Eu disse, bom, como é que uma coisa dá errada te leva para outra que deu certo, né? Isso foi um ponto fundamental para o que eu queria fazer. Ilha Solteira é um desafio que hoje está mais suave, né? Fazer essa produção, tá? E eu pulei uma parte, né? Que eu fiz o tema do festival de Ilha Solteira, isso que acabou me dando um certo crédito de simpatia na cidade, né? Porque a música virou o tema do festival e há pessoas que digam que é o hino de Ilha Solteira. A Ilha Solteira tem um hino, né? Tem um hino da cidade. E isso me deu um crédito de ser chamado para ajudar um pouco de direção de palco, né? Ajudar um pouco a fazer júri, até eu cair nessa parte da produção. A história desse festival, que hoje está em 49 anos, né, foi muito sofrida, né? Porque a gente tem, por exemplo, o Mauro Alvarenga, né, que é uma lenda viva, é o nosso presidente de honra. Outros já se foram, né? Tinha que passar chapéu, né, ir na associação comercial, ir no comércio e ver se a empresa, às vezes a empresa nem daqui, né, de fora ajudava. E o festival sempre pequeno em termos de estrutura, porque não rolava, né, a estrutura. Até que a gente ganhou, né, o desafio começou a ficar um pouco menor quando a gente ganhou as parcerias da capital. Foi quando entrou na história a Baçaí e, sequentemente, a APA, né? A gente estava com aquele espaço onde rola o festival construindo ainda, e a Casa da Cultura, onde era o espaço exatamente do festival, em reforma. Tivemos que fazer uma edição, isso eu ainda não estava na produção. Tivemos que fazer uma edição, eu falo, tivemos que eu estava aqui, na FAPIC. FAPIC é o lugar onde rola, né, tradicionalmente a festa de peão, o lugar do agro, né? E era ali o lugar. E aí outras pessoas que já faziam festival estavam envolvidas. Por exemplo, nós tínhamos um show da Elba Ramalho com a orquestra do Agenor Ribeiro. O Agenor deu alguns conselhos, né, para o pessoal da prefeitura, pessoal da cultura. Outro show que estava naquela noite, naquela edição, Trovadores Urbano. Quem entra fazendo a mesma função, Juca Novaes, né? Das mãos fortes, né, dos festivais, e
é impossível falar em fan pop e não ter Juca, né? Resultado, o ano seguinte o espaço da Praça da Integração estava pronto. E aí uma parceria com a Baçaí se iniciou. E eles enfatizaram uma coisa: a capacidade da Casa da Cultura é 660 pessoas. Os caras pensam grande. A gente não entra num evento para não fazer uma coisa, no mínimo para um público de 2, 3 mil pessoas, né? Isso ia ser um desafio. Então eles estruturaram a gente, de uma certa forma, no financeiro do festival e no financeiro de shows que foram trazendo para o festival. Nesse meio do caminho, né, a gente foi ganhando parcerias com o Sesc e alguns anos até com o SESI, né? O Sesc continua sendo nosso parceiro, o SESI foi um ano sim, ano não, o festival foi aumentando. Até que veio o grande desafio de um outro evento que acabou fortalecendo o festival, né? Aí eu já estava envolvido na produção do festival. A virada cultural começou a migrar para o interior do estado. Só que tinha um problema sério para a gente aqui, que é uma cidade de menos de 30 mil habitantes. A virada não se instalava em cidades que tinham menos de 100 mil habitantes. A gente usou de já ter essa parceria com a Baçaí e já ter esse público de 3, 4, 5 mil pessoas para ir lá em São Paulo e convencer as pessoas que vamos tentar uma vez, se não der certo. E eles pagaram para ver. Por uma grande coincidência, hoje, nesse momento, uma jurada que está com a gente veio trazer essa questão da virada cultural, que é a Aline Torres, que é um símbolo fortíssimo da virada cultural, né? E virada SP em São Paulo. A Aline veio nessa primeira via para ver, deixa eu ver como é que é. E ela se encantou com o que viu, a galera da APA, da Baçaí também, porque a gente tem uma grande unidade da Unesp aqui, né? Quase 6 mil alunos. E onde tem universitário, onde tem virada, tudo, né? Então os estudantes aderiram, participaram, né? A virada de 24 horas. Isso eu não sei precisar quantas edições de virada cultural a gente ganhou, mas eu acho que se não foi 10, foi quase. Já tivemos o hiato da pandemia. Os editais pela Paulo Gustavo, né, Aldir Blanc, Lei Rouanet, a Fabiana, né, que se especializou nisso e que é concursada na prefeitura, que é o nosso trator para aprovar editais, né, conseguiu migrar, né, para os editais. E a gente tem a usina hidrelétrica, que era a antiga CESP, que hoje é a CTG, que é um grupo chinês, que quando tem Lei Rouanet, é a nossa parceira dos festivais. É inclusive a do festival esse ano. Ganhamos um show do Sesc, que a gente sempre ganha, esse ano o Benzier, e a APA manda o show da sexta-feira, que é um tributo a Elza Soares, que é a Nani Soul. A prefeitura contrata o show da final, que esse ano é a Sandra Sá. Então, é assim que o festival está se mantendo. E o que é legal? A gente está sofrendo mais nessa questão de buscar, né, essa coisa da estrutura. Porque a gente desconfia, né, e já sabe que tem até algumas pessoas já reparando isso. Quem sabe a gente não traz agora mais algumas empresas, porque o ano que vem é o cinquentenário, né? Isso dá um certo alento. É o que a gente espera que aconteça. Que o festival cresça em estrutura, né, de edital e de grana também, porque isso é que faz o festival ficar maior. Vamos lá. O pessoal que está chegando, né? E tem pessoal que está chegando e já chegou, né? Que já está mostrando a cara aí com força, com identidade. O que eu aprendi, né, é o conselho que eu dou, né, com os mais sábios, né, os mais velhos. Eu contei no início aquela história lá de Cascavel, quando eu vi Nilson Chaves, Celso Viafra, Jean Garfunkel, né? Esses caras foram uma referência de como tentar aprender a compor letras e músicas, como também na questão da postura no festival, né? Saber chegar, saber. Tem uma coisa que eu aprendi com o Sérgio Augusto, né, que foi um cara que ganhou bastante festival, e a música Brasilidade era uma música que ganhava, eu acho que ainda hoje é ainda a música que mais ganhou festivais. Só que a expressão chumonasa, a Brasilidade perdeu bastante. Eu Fraga com bailarina, vamos passar, o Zé Alexandre me joga na parede e me chama de lagartixa. Estou falando, né,
de lendas, né? Algumas já não estão entre a gente, mas algumas vivas aí. Zé Beto Corrêa. Não existe música que vai ganhar todos os festivais. O caso que eu citei da minha mais próxima, Pelos Cantos, a gente perdeu bastante. Existe até aquela que não vai ganhar nada. Então a gente tem que acreditar nisso. E não é por isso que essa música vai deixar de ser boa, vai deixar de ser, ou aquela vai deixar de ser uma música grande. Chico César. Chico César foi um festivaleiro e que não foi tão premiado assim. Só que o Chico soube aproveitar a passagem dele pelos festivais. Beiradeiro, Templo, À Primeira Vista, o Lenine, né? Candeeiro Encantado, uma música que ganhou, o Musicanto. O Lenine não passou muito tempo nos festivais. O Zé Cabaleiro, ele nem ia tanto, né? A Selmar cantava as músicas do Zé Cabaleiro. Dindinha era uma música. Então não foram músicas que ganharam tanto. Mas onde é que estão essas pessoas que eu estou falando hoje? Estão aí com uma carreira solidificada. O meu caso, né? Claro que eu queria ter conquistado uma grande mídia, a Rede Globo, tal, mas eu costumo dizer assim, eu consegui viver de música. Houve o tempo de que era sobreviver, porque eu respeitei o que os festivais me deram, respeitei minha carreira e respeitei as pessoas que me deram as mãos. Hoje, né, voltando àquele começo, eu sou um cantor, sou um compositor, sou um produtor, né, de evento, como Ilha Solteira, e de parceria de coprodutor, de vender artista, show de artistas que são meus amigos, parceiros e meus ídolos, né? E alguns que estão chegando agora, né, muita gente nova e boa pra caramba, que já são, nem são parceiros, mas eu sei que vão chegar. Então, assim, respeita teu momento e a coisa da goteira, né? Insistir, insistir, insistir. 2 palavras, sempre, sempre, que parece até nome de dupla sertaneja, mas não é. Resistência e resiliência. Então é isso. Boa sorte para você que já está dando essa circulada no circuito. Boa sorte para você que fica em dúvida e espero, né, que eu tenha acendido um pouco essa luz de insiste. E boa sorte para os que estão aí já, né, já chegaram e que, pô, às vezes fica difícil, fica, cara. Eu vou usar uma frase de uma música do Mongol que o Oswaldo Montenegro gravou. Mas isso eu tenho medo que seja sempre. Sempre, não é todo dia.